Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cala a Boca Thiago. E hoje nós temos mais um vídeo do nosso quadro de perguntas e respostas. Isso porque no final do mês passado eu deixei lá na aba comunidade do canal um post para que vocês enviassem as suas perguntas. E esse aqui é o segundo vídeo do mês no qual eu estou respondendo as perguntas feitas nesse post. Eu quero trazer esse quadro aqui mais ou menos uma vez por mês, pelo menos no canal. Então, caso a sua pergunta não tenha sido respondida no primeiro vídeo ou nesse, não se preocupe que você vai ter outras oportunidades aí de enviar suas dúvidas sobre o universo de Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, House of the Dragon e por aí vai. E lembrando que se você quer garantir que as suas perguntas sejam sempre lidas, você pode se tornar um apoiador do canal ou membro aqui do canal. Você pode apoiar a gente tanto pelo Apoia-se quanto pelo próprio botão de membros aí do YouTube. É baratinho e na primeira prateleira de apoio você já pode participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que está sempre bombando, e também você já ganha direito a sempre ser respondido, ter preferência aí também nas respostas de comentário e vários outros benefícios. E é isso, então sem mais delongas, vamos para as perguntas e para as minhas respostas no caso. É isso. Inclusive começando aqui com algumas perguntas que os membros fizeram lá no grupo do WhatsApp. O João Medeiros perguntou: assim como o Harold Hardin é o herdeiro do Vale por maior proximidade de sangue com os Arryn, quem seria o herdeiro de Winterfell se todos os Starks fossem extintos, incluindo Jon? Bom, essa dúvida é interessante porque lá no terceiro livro, se eu não me engano, o Robb tem uma conversa com a Catelyn quando ele tá falando sobre quem vai suceder ele como Rei do Norte, caso ele venha a falecer ou caso aconteça alguma coisa com ele. Porque o Robb ainda não teve nenhum filho com a Jaime Wesley, que é a esposa dele nos livros, e pro Robb desse momento, ele acredita que o Theon Greyjoy invadiu Winterfell, matou o Rickon e o Bran, e também ele acredita que a Arya Stark possa estar morta ou desaparecida para sempre, e a Sansa está na posse dos Lannisters, ou seja, o Robb não tem ninguém para quem passar o Winterfell, e aí por isso ele decide conversar com a Catelyn, mas para avisar ela que ele vai legitimar o Jon Snow. E obviamente a Catelyn não gosta nada dessa ideia, então ela comenta com o Robb que ele poderia ter um herdeiro distante, um parente distante dos Starks. Eu não sei exatamente em qual capítulo tá, mas o que a Catelyn fala pro Robb é o seguinte, abre aspas: tem de nomear outro herdeiro, até o momento em que Jaime lhe deu um filho. O pai do seu pai não tinha irmãos, mas o pai dele tinha uma irmã que se casou com um filho mais novo de Lord Rhaemar Royce, do ramo menor da casa. Eles tiveram 3 filhas, todas as quais casaram com fidalgos do vale. Um Waynwood e um Corbray, com certeza. A mais nova pode ter sido um Templeton, mas... fecha aspas. Aí o Robb interrompe a Catelyn e fala que ele vai nomear assim o Jon Snow para ser o herdeiro dele. E o interessante aqui é que nem a Catelyn sabe quem seria o parente mais próximo dos Starks, no caso do ramo principal da família ser extinta. E sim, eu sei que existe a casa Karstark, por exemplo, que tem um parentesco com os Starks, mas esse parentesco é bem distante, né? A gente tá aqui falando de quem seria o parente mais próximo. Então, provavelmente, alguém do Vale tem um pouquinho de sangue Stark por conta do avô do Robb ter tido uma irmã que se casou com gente do Vale, algo assim. Então nem a própria Catelyn sabe quem seria o próximo na fila de sucessão e por isso mesmo que o Robb acaba legitimando o Jon Snow. E esse testamento que o Robb deixa legitimando o Jon Snow pode ser muito importante para o futuro dos livros. Atualmente ninguém sabe onde ele está, mas vários senhores do norte sabem desse testamento e ele pode ser usado para legitimar o Jon de alguma forma no futuro. Porém, o grande contraponto é que o Rickon e o Bran estão vivos nos livros, né? E eles podem ainda aparecer. Lembrando que eu já tenho 2 vídeos aqui no canal falando sobre o testamento do Robb Stark e vários outros vídeos falando sobre qual o futuro do norte nos Ventos do Inverno. A Luana perguntou: Thiago, o que você acha que teria acontecido se a Melisandre tivesse ido para a Batalha do Água Negra como Stannis? Teria sido um diferencial para o exército? Ou até mesmo ter vencido a batalha? Bom, eu acredito que não. Eu até classifico, pensando em histórias de fantasia, que o tipo de magia que a Melisandre faz é uma feitiçaria. É uma magia mais cerimonial, mais ritualística e bem diferente de uma magia que a gente vê do Gandalf, do Dumbledore ou de um mago clássico de RPG, por exemplo. A magia da Melisandre, ela não sai raiozinhos de poder pela mão e nem tem uma influência tão direta, assim como se ela fosse um X-Men, a Melisandre com uma tempestade invocando um dilúvio para vencer a batalha. Ela não tem esse tipo de ação, né? Geralmente quando ela faz algo, ela precisa de um sacrifício, de um ritual, uma magia que funciona melhor com disfarces, né? Com glamour, que ela chama. Então, qualquer coisa que ela pudesse
fazer para ajudar o Stannis na batalha, ela poderia ter feito em Pedra do Dragão ou Ponta Tempestade. Então acho que ela estar presente na batalha em si não teria mudado nada. O Tomás perguntou: todas as vezes que o Ned e o Robert falam sobre a Daenerys, houve atrito entre os dois, sendo mais inflamado quando o Ned renunciou ao cargo de mão do rei e até mesmo quando ele estava acalmado depois do conflito com o Jaime, o Ned ainda tentou insistir em que eles não matassem a Daenerys. A minha pergunta é: será que existe algum tipo de sentimento de proteção por parte do Ned para com a Daenerys, podendo se relacionar com alguma teoria sobre a Lyanna, ou é só o senso de honra do Ned falando mais alto? Bom, eu sei que existem 1 milhão de teorias por aí sobre a Lyanna, a paternidade da Lyanna, quer dizer, a paternidade de Jon Snow, até a maternidade de Jon Snow, e aí também algumas teorias que se aplicam a Daenerys, falando que, eu sei da Limongate, que até afirma que a Daenerys não é Targaryen, ou que ela poderia ser filho da Lyanna, ou até mesmo que a Lyanna poderia ter parido gêmeos, no caso, o Jon e a Daenerys. Assim, eu sei que tem muitas teorias sobre essas questões que envolvem a Lyanna, o Daenerys e da onde eles vieram, a origem verdadeira deles. Mas, de modo geral, eu acho que o próprio livro A Guerra dos Tronos já dá alguns indícios pra gente do porquê que o Ned protegia tanto a Daenerys. Que na verdade tem muito mais uma relação com o trauma que o Ned teve. Porque quando houve o saque de Porto Real, o Ned Stark viu, né, o Tywin Lannister apresentar a Rhaenys e o Aegon, os filhos do Rhaegar com a Elia Martell, de uma forma totalmente, as crianças totalmente destroçadas, num manto vermelho dos Lannisters para disfarçar um pouco do sangue, e foi algo que horrorizou muito o Ned, né, vendo as crianças sendo mortas de uma forma tão brutal. E naquela situação, o Robert não se importou nem um pouco, ele foi totalmente frio, falou que eram filhotes de dragão e que para ele tudo bem estarem mortos. Isso gerou um rompimento da relação do Robert com o Ned. Eles só voltaram a se reconciliar por conta do luto que os dois tiveram pela morte da Lyanna. E isso foi um sofrimento que o Ned, um trauma de ver crianças mortas durante a guerra, assim, de uma forma tão brutal, foi um trauma que o Ned carregou por toda a vida. Tanto que isso é a razão dele cometer o maior erro político da vida dele, que foi de contar para Cersei que ele tinha descoberto sobre a bastardia dos filhos dela e que ele iria informar o Robert. O Ned Stark não estava querendo poupar a Cersei, mas queria poupar os filhos da Cersei, porque ele sabia que se o Robert descobrisse que Tommen, Joffrey e Myrcella eram bastardos, o Robert poderia mandar matar as crianças, e o Ned não queria ver isso acontecendo. Então, essa proteção que o Ned tem em relação com a Daenerys, eu acho que é uma extensão desse trauma de não querer ver mais crianças sendo mortas de uma forma tão brutal na guerra, e talvez seja até esse lado do Robert querer mandar matar a Daenerys com tanta força, é uma sombra de um Robert que o Ned Stark odeia, uma das personalidades ou uma parte do coração do Robert que o Ned odeia e que ele tenta de alguma forma aplacar enquanto ele é ali mão do rei. Então eu acho que é uma mistura do trauma com a honra falando, e pra mim não tem relação nenhuma com a Lyanna ou com, enfim, a origem da Daenerys, independente da teoria. O Denner perguntou: qual a sua opinião a respeito do Robert Arryn? Acha que ele tem chance de sobreviver ou pelo menos melhorar como pessoa? Acho que seria uma pena a casa Arryn ser extinta e tenho esperanças que ele case com a Sansa. Bom, eu fiz um vídeo recente falando sobre o Vale de Arryn, de modo geral, sobre as crises de sucessão que aconteceram no Vale. E bom, eu não vejo o Robert Arryn melhorando, porque ele é uma criança que foi criada de um jeito bem mimado e é uma criança bem doente. Não parece que ele tem um futuro muito promissor dentro das crônicas. A ideia dele se casar com a Sansa, eu até falo nesse vídeo sobre a casa Arryn, remete ao início da história da casa Arryn dentro da dinastia Targaryen, quando a rainha Rhaenys Targaryen casou, né, o Roderick Arryn, Ronel Arryn, que era o herdeiro do Vale, que era criança, com uma Stark para unir o reino. Então poderia ser uma coisa de história cíclica e a Sansa voltar a se casar com o Robert Arryn agora. Seria interessante de ver, mas sinceramente eu não tenho grandes expectativas. Eu acho que o Vale vai ser muito importante para o futuro dos Ventos do Inverno, mas o que eu espero ver de modo geral é a Sansa se impondo mais e aprendendo a jogar o jogo dos tronos, e para ela fazer isso ela precisa fazer o que é melhor para ela e se livrar do Mindinho. Então eu quero ver como esse arco vai se desenvolver, mas em relação ao Robert Arryn em si, eu não vejo um futuro muito promissor para ele. O Miguel perguntou: apesar de tanto hate em cima dos Targaryen, você consegue pensar em alguma possibilidade da casa renascer ao fim dos livros? Os cachorros gritando na rua, incomodando. Bom, acho que não, para ser bem sincero. Eu já falei aqui, eu tenho um desgosto pela casa Targaryen, mas ela se deve mais ao fandom da casa Targaryen do que aos Targaryen em si.
E porque eu acho que, já defendi isso em alguns pontos, por mais que a Daenerys seja minha personagem favorita da história, eu não acho que as Crônicas de Gelo e Fogo são sobre a casa Targaryen. Eu lembro que no final da última temporada de Game of Thrones, muita gente tinha essa expectativa, fazia teorias relacionadas a isso, de que a história tratava de uma restauração da casa Targaryen. E eu acho que quase tudo que tem nos livros indica o contrário, de que isso não vai acontecer, né? Em momento algum, a gente vê realmente uma possibilidade da casa Targaryen, pelos livros, dela voltar. Especialmente porque a gente não sabe se o jovem Griff é Targaryen, muito pelo contrário, ele tende a ser Blackfyre, e tem mais indícios de que ele é Blackfyre, e a própria Daenerys está muito longe de voltar para Westeros agora, então dizer que a Daenerys vai restaurar a casa Targaryen, putz, ela não tá nem pensando agora em voltar, porque ela precisa resolver o problema dela na Baía dos Escravos. Tem muita chance dela passar por Volantes antes no próximo livro. Então, assim, é bem difícil pensar que ela realmente vai conseguir fazer essa restauração. Os livros realmente não dão a entender isso. E a série também já mostrou isso como um ato falho, né? Essa restauração Targaryen. Então, eu acho que não tem chance. Eu também não sei qual sistema político vai reinar em Westeros no final, mas eu também não acho que vai ser um sistema que já teve na história de Westeros. Eu acho que vai acabar sendo uma coisa nova. Não acho que o Bran vai ser rei, do jeito que foi mostrado na série, mas acredito que possa vir um novo sistema político ao final da história. Inclusive, eu falei sobre isso no primeiro vídeo de perguntas e respostas da semana passada. O Vini perguntou: sabemos da descoberta de Jon Arryn, mas o que fez ele ficar desconfiado para passar a investigar sobre os filhos do Robert? Olha, boa pergunta. Eu não sei se a gente tem qualquer pista do porquê que o Jon Arryn começou a investigar. Mas eu acredito que pode ter sido uma descoberta acidental de algum bastardo do Robert. Eu acho que talvez nem tenha sido o Jon Arryn, mas o próprio Stannis. Talvez por ter o próprio Edric Storm lá em Ponta Tempestade, talvez o próprio Stannis tenha percebido essa diferença entre alguns filhos bastardos do Robert e os filhos que ele tinha com a Cersei, e aí foi estudar mais sobre a casa Baratheon e percebeu que isso era incomum, né? Filhos de um Baratheon terem cabelos loiros. Pode ter sido algo desse tipo, mas realmente acho que o livro não dá pista. Mas eu acredito que foi algo que veio assim, meio que do nada, assim. Provavelmente eles descobriram algum bastardo do Robert de cabelo preto e olharam e falaram assim, ué, engraçado, né? Todos os filhos do Robert têm cabelo preto, menos os filhos legítimos dele, né? E a partir disso começaram a investigar. Ou enfim, né? Acho que os rumores também sobre a Cersei e o Jaime não eram assim tão incomuns, porque a Cersei e o Jaime não se escondiam tanto assim. Até no terceiro livro, se eu não me engano, tem um momento que o Jaime fala, acho que pra Brienne, que teve uma noite que ele pegou a Cersei na cama do Robert, com o Robert lá. O Robert tava bêbado de vinho e eles foram com o Robert. Então, assim, eles não estavam realmente, assim, super se escondendo. Então, pode ter sido isso que acabou dando uma pista de um incesto deles, e aí isso levou os Stannis a investigarem a bastardia aí dos filhos da Cersei. Fofoqueiro mesmo. A galera gosta de uma fofoca também, tem isso. Não à toa nós temos Varys, o Mindinho, Porto Real. Todo o arco do Ned deixa claro que Porto Real é cheia de olhos, cheia de pessoas investigando. Quando a Catelyn chega, faz toda uma trama pra chegar escondida em Porto Real. Assim que ela pisa em Porto Real, já descobrem que ela tá lá. Então, acho que seria bem difícil, na verdade, na corte esconder o incesto da Cersei com Jaime, portanto, também a bastardia dos filhos dela. O Felipe pergunta: na sua opinião sincera, acha que os ventos do inverno e o sonho de primavera serão suficientes para concluir toda a história, amarrando tudo e finalizando todos os arcos? Olha, sendo bem sincero, não. Eu sou ateu de que 2 livros bastam para terminar a história. Porém, o George R. R. Martin sempre defendeu que ele ia precisar de 2 livros para terminar a história. Então, sem ter os Ventos do Inverno, sem saber quantos arcos os Ventos do Inverno fecham, fica difícil de saber quanto que vai sobrar para o Sonho de Primavera. Para daí a gente ver se o Sonho de Primavera vai ser suficiente para fechar a história ou não. Como o George R. R. Martin sempre deixou claro que ele precisava de mais 2 livros, ele falava, tem uma entrevista dele de 2018 dizendo que ele precisava de mais 3.000 palavras não, 3.000 páginas, 3.000 palavras, 3.000 páginas para terminar, e que os Ventos do Inverno teria mais ou menos 1.500 páginas. Então, parece que ele sempre teve certeza de que precisava de mais 2 livros. Então, ele é o escritor, ele sabe o que ele precisa para fechar os capítulos ou não, então, a princípio, é o suficiente. Mas eu sou meio ateu em relação a isso. Eu acho que a gente precisa ver os Ventos do Inverno, ver o que o Ventos do Inverno encerra, o que deixa em aberto,
para daí pensar se o Sonho de Primavera vai ser o suficiente para fechar tudo. Vamos ver. Luiz França. Muito se fala sobre a profecia do Azor Ahai, mas será que ela pode ser considerada algo real? Sabemos que na primeira longa noite de cada povo, em diferentes regiões do mundo, todos os povos tiveram sua versão do salvador deles. Aí ele traz aqui o nome dos salvadores pelo mundo. Não seria eles apenas comandantes lendários que lideraram seus povos em suas épocas? E apenas isso, sem ter relação com a história atual? Já vimos visões e profecias sendo interpretadas da maneira errada pelos personagens, como a Melisandre e a Quaife, que disse para Daenerys não confiar no Quentyn, quando na verdade ele foi ajudar. Será que devemos colocar tanta confiança assim na profecia do Azor Ahai? O que acha? Olha, uma coisa que eu sei do Luiz, que não é a primeira vez que ele critica a Quaife num comentário em relação à profecia do Quentyn. Mas assim, eu acho que tem 2 pontos. 3 pontos, talvez. Primeiro, todos os povos em Westeros e Essos têm uma versão diferente sobre o herói e sobre como a longa noite foi encerrada. Alguns povos falam sobre canções mágicas, outros falam sobre o último herói, que é a versão do norte, o príncipe que foi prometido, né? O Azor Ahai, que é a versão de Ashai, Neferion, Wintar, o Eldrick, Caçador das Sombras, e por aí vai. Tem vários heróis lendários que acabaram com o período da longa noite. Porém, dentro da história, quando a gente tem várias figuras míticas do mesmo período, ou de períodos diferentes, falando sobre eventos muito parecidos, isso dá a entender não que cada povo teve o seu próprio herói, mas sim que todos os povos estão falando da mesma versão. Então, na verdade, faz mais sentido que, se a gente tem cada povo falando de um herói diferente que venceu a longa noite, mas todos têm alguma coisinha em comum, isso é um indício de que todos estão falando da mesma pessoa, só que com diferenças culturais, porque essas histórias foram passadas oralmente e cada povo criou, um telefone sem fio, né? Cada povo foi colocando detalhes, tirando outros detalhes e foi mudando a história ao longo do tempo. Por isso que a gente não tem uma lenda unificada sobre como a longa noite acabou. Lembrando que a gente não sabe também como a longa noite afetou todo mundo. E parece que lá em Iti e no norte de Westeros foi muito parecida, né? A gente tem os 5 fortes em Iti, a gente tem a muralha, tem o exército de demônios do Leão da Noite em Iti, tem o exército da Longa Noite no norte de Westeros. Então, parece que nesses 2 pontos foram muito parecidos, mas no resto do mundo a gente não sabe exatamente como foi. Então, assim, eu acho que pensando no livro, pensando na escrita do Martin, eu acho que ele dá muito a entender que existe sim um fundo profético nessa profecia, que vai se cumprir de novo no final dos livros, porque o George R. Martin, ele não desvaloriza as profecias, ele mostra que profecias são difíceis, que elas são muitas vezes interpretadas de forma errada, que não é toda profecia que vai se concretizar da forma como se esperava, mas em momento nenhum o Martin mostra que as profecias são realmente falhas, que elas são migué, que elas são... Migué é uma frase curitibana, né? Que elas são mentira, invenções. Na verdade, quase todas as profecias que a gente tem nas crônicas se concretizam. Inclusive, o que você trouxe da Melisandre e da Quaife com o Quentyn. Essa profecia que a Quaife faz para Daenerys, ela fala sobre várias pessoas que vão chegar até a Daenerys. E a verdade é que, na verdade, 95%, 99% do que a Quaife fala é verdade. A Quaife avisa várias pessoas que vão chegar com a Daenerys, e a maior parte dessas pessoas que a Quaife avisa realmente tem segundas intenções. E, em momento nenhum, a Quaife fala que o Quentyn iria vir para prejudicar a Daenerys. Ela só diz para não confiar nele, porque talvez não seja o melhor pro futuro da Daenerys se aliar a Dorne, por melhor que sejam as intenções do Quaife. Então eu não acho que, por melhores que sejam as intenções do Quentyn, que droga. Eu não acho que a Quaife errou nessa profecia dela. Eu acho que ela tá 100% certa. Ela só falou pra Daenerys todo mundo que ia vir e falou pra não confiar em ninguém. E é isso. Não tem nada errado aí. Todo mundo foi até Daenerys mesmo. E talvez o ideal é que ela não confie mesmo no Quentyn Martell. Mesmo ele talvez não fosse a melhor solução pra vida da Daenerys. Então, eu acho que as profecias são sim verdadeiras. Tem um fundo de verdade. Então eu acho que vai sim ter um Azor Ahai. Agora, o Azor Ahai pode não ser como se espera que ele seja. Eu gosto muito do exemplo de que na época da Dança dos Dragões tinha uma profecia que dizia que quando o martelo caísse sobre um dragão, um novo rei seria coroado. E o Hugh Martelo, achava que significava que, como ele se chamava Hugh Martelo e ele tinha um dragão, ele era o martelo caindo sobre o dragão, então ele que tinha que ser rei. Mas na verdade não. Na verdade essa profecia só se concretizou 150 anos depois, quando o martelo do Robert Baratheon caiu sobre o Rhaegar Targaryen e aí um novo rei foi coroado. Então, a gente tem a profecia do Azor Ahai. Será que ele vai ser 100% como se espera que ele seja? Um herói lendário com uma espada de fogo para vencer os outros? Acho que aí não, né?
Eu gosto muito atualmente da teoria que fala que o Azor Ahai é uma junção da Daenerys com o Jon Snow, que os dois vão ter meio um papel igual na luta contra os outros e que ambos são o Azor Ahai. E não necessariamente que o Jon é o Azor Ahai e a Daenerys é a Nissa Nissa, ou que a Daenerys é o Azor Ahai e o Jon é a Nissa Nissa. Não, acho que os dois podem igualmente ter a função de Azor Ahai. Então, eu acho que as profecias são confiáveis, elas só são, como pode dizer? Só são abstratas, a interpretação delas não é tão literal. E acho que justamente a gente ter várias versões do mesmo herói são provas disso, né? Cada povo vai interpretar de um jeito diferente. Até no último Perguntas e Respostas, teve alguém que perguntou se a ideia do Azor Ahai não seria uma coisa de o Jon Snow ser realmente o herói que vai vencer a Longa Noite, mas na história do mundo de Westeros, na história do mundo de Gelo e Fogo, a Daenerys ficar conhecida. Justamente desse perfil do Jon de não querer tanto a fama e da Daenerys querer mais reconhecimento. Então, de ser uma coisa meio falsa, assim, do Jon ter vencido, mas a Daenerys ficar com a fama porque ela tinha dragões e participou da batalha. Pode ser algo assim também, uma coisa que não seja 100% justa e heróica como a gente espera. Mas enfim, não sei se ficou claro, mas eu acho que sim, dá pra confiar nas profecias, elas são um pouco mais abstratas do que elas parecem a princípio. É isso. Davi Fernandes, Thiago, você acha que as espadas de aço valeriano da Casa Targaryen vão voltar a aparecer na obra? Talvez o Aegon, o jovem Griff com fogo negro, Blackfyre, e o Corvo de Três Olhos entregando a Irmã Sombria, Dark Sister, pro Bran. Sempre fiquei pensando que os Targaryen tinham 2 espadas dessas e conseguiram um grande feito de perder as 2. Sim, ponto pra Casa Targaryen aí, muito bom cuidando das suas armas mais valiosas. Sinceramente, eu acho que a Irmã Sombria pode voltar a aparecer, porque muito provavelmente o Brynden Rivers, que tinha a Irmã Sombria, é o Corvo de Três Olhos, e então ainda existe um momento em que ele possa entregar essa espada pro Bran. Já a Blackfyre, né, a espada Fogo Negro, eu acho que ela não vai voltar a aparecer. Por quê? Porque eu acho que se fosse pra ela aparecer, ela já teria aparecido. Porque a gente tem todo um capítulo, né, do Jon Connington, a Dança dos Dragões, do Jon Connington levando o Aegon pra Companhia Dourada e do Aegon fazendo todo um discurso para motivar a Companhia Dourada e para se mostrar o líder digno para liderar a Companhia Dourada de volta para Westeros. Então, eu acho que se tivesse um momento para aparecer a Blackfyre, eu acho que seria ali, dos capitães da Companhia Dourada percebendo que o Aegon é esse líder e entregando a espada Blackfyre para ele. Como isso não aconteceu, eu acho que não vai acontecer mais no futuro. Acho que o George Martin perdeu essa deixa aí para a Blackfyre. Sem contar que quem receber a Blackfyre vai ficar muito na cara que é um Blackfyre. Então, eu acho que por conta disso, essa espada provavelmente já foi derretida, igual aconteceu com a Gelo, e virou outras armas, e tá, né, em várias peças aí pelo mundo, como uma espada que foi transformada em outros materiais. Então assim, é isso. Eu não acho que a Blackfyre vai aparecer, mas acho que a Irmã Negra, como tem ainda o arco do Bran com o Corvo de Três Olhos, acho que ele em algum momento ainda pode entregar a espada pro Bran. E sei lá como o Bran vai usar essa espada, né? Mas enfim, acho que ela pode aparecer. O Freluder perguntou: você não acha que o Harry Harding pode ser pra Sansa no livro o que o Ramsay foi na série? Anos atrás eu li uma postagem falando sobre um capítulo polêmico da Sansa em Os Ventos do Inverno. Fico imaginando se não seria sobre isso. Então, o capítulo que a gente tem da Sansa nos Ventos do Inverno, dos capítulos liberados, a gente tem, se eu não me engano, 2 da Sansa, que mostram ela organizando um torneio no Vale, justamente da Sansa seguindo o plano do Mindinho para tentar seduzir o Harry Harding e se casar com ele. E nesses capítulos a gente vê que o Harry Harding é um babaquinha, metidinho, que já tem filhos bastardos e que é o típico cavaleiro que a Sansa acha galante, mas que é bem babaquinha, tipo o Joffrey era no começo da história. E assim, eu não acho que o Harry Harding vai ser pra Sansa o que o Ramsay foi na série, né, dentro dos livros, porque eu acho que não dá tempo pra isso acontecer. Eu não vejo agora, na altura que a gente tá dos livros, a Sansa tendo todo um arco no qual ela vai sofrer nas mãos do Harry Harding, pra depois conseguir dar a volta por cima dele, e ter uma vida nova e conseguir recuperar o prestígio. Porque eu acho que o arco da Sansa, em algum momento, vai passar por ela amadurecer e por ela ter o domínio de uma senhora no Jogo dos Tronos. Você vai me chamar agora de senhora. Eu acho que em algum momento a Sansa vai dar a volta por cima, assim como aconteceu na série. Então, só que eu não acho que não tem tempo hábil de ela ser submissa ao Harry Harding, sofrendo na mão dele e aí dar a volta por cima. Ela tem que dar a volta por cima o quanto antes. E considerando que ela ainda tá tentando seduzir ele,
Enfim, acho que não dá tempo. E vale lembrar que a gente tem o Ramsay da série nos livros, com a Jane Westerling. Tudo que o Ramsay faz pra Sansa na série, ele fez pra Jane Westerling, talvez até pior, nos livros. Então, também não vejo o George R. R. Martin repetindo esse arco de um marido péssimo e super abusivo, né, com uma Stark nos livros, né? Então, eu acho que não vai acontecer. Acho que talvez a Sansa nem case com o Harry Harding. Eu acho que em algum momento ela vai se dar conta de que o Mindinho é um trapaceiro sujo e vai se livrar dele e assumir uma postura mais de poder no vale. Talvez conseguir se aliar aos senhores declarantes para o Vale de Arryn ajudar ela a retomar o Winterfell ou correr rio. Algo desse tipo. Igor, como você acha que o Fagon tomou Ponta Tempestade? Acredito fortemente em uma aliança com os Tyrell. Ponta Tempestade é um castelo antigo e que se orgulha de se dizer impenetrável. Bom, pra quem não sabe, nos capítulos liberados de Os Ventos do Inverno, a gente tem um indicativo muito forte, que a gente vê através dos capítulos da Arianne Martell, de que o jovem Griff e o Jon Connington conseguiram tomar Ponta Tempestade. No final do quinto livro, o jovem Griff, o Jon Connington e a Companhia Dourada desembarcam em Westeros e já começam a tomar parte das Terras da Tempestade. Eles retomam o Poleiro do Grifo, que era justamente a sede da família do Jon Connington, que ele tinha perdido esse castelo, conseguem retomar e já iniciam os planos para tomar a Ponta Tempestade, que, como o Igor disse aqui, é um castelo considerável impenetrável, então seria uma tarefa bem difícil. Só que nos livros, nos capítulos liberados dos Ventos do Inverno, a gente vê que a Arianne Martell descobre que o jovem Griff, supostamente, a gente nem tem certeza, mas supostamente já tomou Ponta Tempestade. A gente não sabe em que momento que vem esses capítulos da Arianne Martell, se eles vão ser do começo do livro, do meio do livro, então não dá pra gente saber se vai ter um capítulo explicando exatamente do ponto de vista do Jon Connington, do jovem Griff, como que eles tomaram ali Ponta Tempestade. E a gente também sabe, que ele falou aqui da aliança com os Martell, com os Tyrell, a gente sabe que o capítulo da Arianne diz que o jovem Griff tomou Ponta Tempestade e que só agora o Lord Mace Tyrell tá indo pra Ponta Tempestade pra cercar o castelo. Então, assim, não foi através de uma aliança com os Tyrell, porque os Tyrell estão indo agora, depois de ele já ter tomado o castelo. O que eu sei de teoria, dizem que eles usaram uma artimanha, que o jovem Griff usou uma artimanha para conseguir tomar o castelo. Por quê? Porque as bandeiras do Stannis, os estandardes do Stannis, é um veado pegando fogo num fundo amarelo. E dizem que as bandeiras, os estandardes da Companhia Dourada, são uma caveira vermelha num fundo amarelo. Então, eu já vi uma teoria que diz que o jovem Griff pegou o exército da Companhia Dourada e deu uma mudadinha na bandeira deles para confundir os guardiões ali de Ponta Tempestade, para que eles pensassem que era o exército do Stannis voltando. E aí eles abriram os portões. Uma espécie de cavalo de Troia que eles usaram para enganar a galera e invadir ali Ponta Tempestade. Então não foi na base da força e sim nas artimanhas. Eu acho que é bem plausível ter sido algo desse tipo, porque realmente o jovem Griff não tem força militar. Se eu não me engano, são 10 mil soldados da Companhia Dourada. Até onde eu sei, não é nem perto do suficiente para invadir um castelo como Ponta Tempestade. Então, eu acho que ele deve sim ter usado alguma artimanha, alguma estratégia para enganar a galera no maior estilo Guerra de Troia, Cavalo de Troia, para invadir. Então, provavelmente foi algo assim. Essa ideia das bandeiras parece um pouco idiota, mas dependendo de como eles fizeram, pode sim ter sido a estratégia usada deles, né? Aproveitado que a Companhia Dourada usa amarelo igual o Stannis para fingir que era o exército do Stannis voltando para casa e assim invadir. Tem a questão de que, provavelmente o Stannis mandaria um corvo com uma carta avisando que estaria chegando. Enfim, mas algum jeito estratégico provavelmente eles deram. Letícia, tem alguma teoria sobre o motivo do Maester que fala com o Sam na cidadela correr para ajudar a Dany? Parece que de alguma forma ele acha que ela será crucial na guerra contra os outros. Mas como ele saberia disso? Leu algo sobre isso na cidadela? Ouviu alguma profecia? Bom, o Arquimaester que vai ajudar a Dany no final do quarto livro, se eu não me engano, acho que é o último capítulo, inclusive, do quarto livro. O Sam chega na cidadela e aí o Arquimaester Marwyn vai correndo pra Meereen pra apoiar a Daenerys. Esse Arquimaester Marwyn, ele é chamado de Meryn o Mago. Ele já é considerado um Arquimaestre meio maluco na cidadela, justamente porque ele acredita em coisas da magia. E quando o Sam vê ele pela primeira vez, ele tá estudando uma vela de vidro do dragão. Então, pode ser sim que ele tenha algum conhecimento mágico específico, que ele já esteja observando à distância há algum tempo.
Lembrando que Vela de Vidro do Dragão é uma espécie de FaceTime misturado com GPS, você consegue, Google Earth, assim, você consegue ver qualquer lugar do mundo com a Vela de Vidro do Dragão e até conversar com as pessoas que estão do outro lado do mundo através da magia. Então ele pode ter usado a Vela de Vidro do Dragão para, de alguma forma, já acompanhar os passos da Daenerys e acreditar que ela pode sim cumprir alguma profecia. Mas também é importante de que o Sam vai para a cidadela e as últimas coisas que o mestre Aemon, que também estava viajando com o Sam, dizem pro Sam, os últimos comandos que ele dá pro Sam, é pedir para enviar alguém da cidadela para ajudar a Daenerys. Então, quando o Arquimestre Meryn vai, ele também tá cumprindo aí um pouco desse pedido do mestre Aemon de algum mestre ir ajudar a Daenerys, porque como uma Targaryen, ela mereceria um mestre da cidadela ao lado dela. E aí eu acho que o Arquimestre Meryn percebe o poder da Daenerys, já ouve rumores de que ela tem dragões, já acredita em magia, acha que ela pode sim cumprir alguma profecia, e ele aproveita a oportunidade para zarpar antes que a cidadela enviasse outra pessoa, né? Então, ele já é um cara que acredita em magia e ele viu a oportunidade para picar a mula e foi. Não sei se ele vai ser útil para Daenerys ou não, a gente precisa ir dos Ventos do Inverno para descobrir. Clay, aposte em 3 casas para se darem bem no fim da obra e por quê? Difícil, hein? Eu consigo pensar nas casas que vão se dar mal. Acho que a casa Baratheon, casa Lannister, casa Tyrell, provavelmente. Olha, na verdade, assim, é difícil dizer, porque acho que ninguém vai sair ileso do final dos livros. Especialmente, acho que todas as casas já estão meio ferradas agora por conta da Guerra dos 5 Reis. E pensando que ainda vai ter a longa noite, é bem provável que mais casas ainda se ferrem. Mas, particularmente, eu acho que a casa Stark vai ter alguma redenção no final. Então, acho que eles podem ter algum alívio, né, no final da história. Também acho que os Tyrell, porque a gente tem esse núcleo dos Tyrell lutando ali pro Jogo dos Tronos, mas a gente também tem alguns membros da casa Tyrell, do Garland Tyrell e tudo mais, que parecem ser pessoas um pouco mais de boas e comportadas e um pouco mais justas. Então eu acho que pelo menos uma parte da casa Tyrell não vai, né, morrer e serem todos extintos como aconteceu em Game of Thrones, né? Acho que parte da casa Tyrell ainda vai sim conseguir sair viva do final dos livros e continuar reinando ali na Campina, governando a Campina. Então meus palpites seriam mais esses, assim, a casa Tyrell e a casa Stark. Acho que a casa Manderly também pode ter uma espécie de redenção por estarem ajudando os Starks a retomarem o norte. A casa Tully também talvez possa ter algum alívio no final da história, porque eles já sofreram bastante. Mas é isso, assim, acho que bem difícil de dizer. Acho que os Starks é o meu melhor palpite, porque eles já sofreram tanto, né, coitados. No final das contas, tem que ter algum alívio pra eles, né? Então acho que é o único que eu consigo, assim, apostar é os Starks. O Iero Fantech perguntou: não quero parecer chato e perguntar de novo, mas aqui é o lugar. O que aconteceria se não houvesse contestação do trono da Rhaenyra e seus filhos primogênitos herdassem o trono de ferro? Os Velaryon seriam nova casa real? Os Velaryon herdariam as terras da coroa? Como ficaria essa questão? Bom, ele está perguntando porque o filho mais velho da Rhaenyra seria o Jacaerys Velaryon. O que aconteceria se ele subisse ao trono depois da Rhaenyra como novo rei? Ele seria Jacaerys Targaryen ou Jacaerys Velaryon? Iria mudar o nome da dinastia? Na série de House of the Dragon, a gente tem até uma cena do Corlys conversando com o rei Viserys, e o rei Viserys diz que com a Rhaenyra casando com o Laenor, os filhos dela teriam o nome Velaryon, mas quando um deles assumisse o trono de ferro, ele teria que mudar o nome para Targaryen, para manter a dinastia. E sinceramente eu acho que seria algo assim, né? Acho que quando ele assumisse como Targaryen, ele teria que mudar o nome dele por uma questão de legitimidade, de maior credibilidade ali pro reino, né? Acho que ele simplesmente mudaria de nome. Lembrando que isso não é incomum em Westeros, né? Tanto da família real ter umas diferenças em relação à nomenclatura, quanto as pessoas mudarem de nome. Por exemplo, quando Daemon Blackfyre nasceu como bastardo, ele era Daemon Waters, provavelmente, porque ele nasceu ali nas Terras da Coroa, ou Daemon Rivers. Não, acho que ele era Waters mesmo. E quando ele recebeu a espada Blackfyre e foi legitimado, ele passou a se chamar Blackfyre. Ele assumiu esse nome como o nome da casa dele. Então pode se mudar de nome. E as esposas dos reis, tanto na dinastia Targaryen quanto na dinastia Baratheon, quem é a esposa, né, a cônjuge, né, a rainha consorte, ela pode manter o nome da família dela. Não à toa, a esposa do Viserys, por exemplo, era Aemma Arryn e não Aemma Targaryen. E a esposa do Robert é Cersei Lannister, não Cersei Baratheon. Só que a Catelyn Stark, por exemplo, não é Catelyn Tully, é Catelyn Stark. Então, a esposa do rei pode manter o seu nome. Então, existem algumas diferenças ali relacionadas ao Trono de Ferro e as pessoas meio que podem mudar de nome em Westeros. Então, eu acredito que se o Jacaerys Velaryon assumisse o Trono de Ferro, ele mudaria o nome para ser Jacaerys Targaryen. Isso daria mais legitimidade, mais credibilidade
credibilidade pra ele, e acho que essas questões são importantes. Porém, ele poderia fazer mais ou menos como o Joffrey fez, que é assumir os dois lados da família dele, sendo Jaehaerys Targaryen Velaryon, porque o Joffrey meio que fica numa coisa de ser Joffrey Baratheon Lannister, ou Joffrey Lannister Baratheon, porque ele até muda o símbolo dele, né, pra ser uma mistura do leão com o veado, então talvez o Jaehaerys pudesse fazer alguma coisa assim. Como rei no Trono de Ferro, ele meio que podia fazer o que ele quisesse, essa que é a grande verdade. Então ele poderia ou assumir o nome Targaryen, ou assumir os dois nomes. Jean, quem é a pessoa mais poderosa de Westeros no período atual dos livros? Bom, quando o livro começa, é o Tywin Lannister, sem nenhuma dúvida. Agora, pensando no momento final dos livros, então no momento que acaba a Dança dos Dragões, quem que é a pessoa mais poderosa do reino? Eu acho que tem 2 palpites possíveis. O primeiro é o Mace Tyrell, porque eu acho que a Campina nesse momento tá com o exército mais poderoso e mais intacto ali de Westeros. Então, acho que o Mace liderando esse exército, ele se torna a pessoa mais poderosa, pelo menos do ponto de vista militar. E a gente tem esse entrave, uma dúvida se os Tyrell vão continuar apoiando a casa Lannister ou se eles vão apoiar o jovem Griff, por exemplo. Então, até do ponto de vista político, quem o Mace Tyrell decidir apoiar no futuro da história vai ter sucesso ou não. Então ele tá com um peso nas mãos dele de decidir qual lado ele vai apoiar, basicamente para vencer a guerra. Então acho que militarmente ele é a pessoa mais poderosa do reino. Agora, politicamente eu diria que é o Mindinho, porque o Mindinho tá com o Vale de Arryn nas mãos, ele teoricamente está sendo o senhor, ou pelo menos no título, ele é o senhor de Harrenhal, que dá para ele uma enorme influência nas terras fluviais, que eu acho que os senhores agora são os Frey, mas ninguém respeita muito os Frey, e o Mindinho está tentando articular para talvez retomar o Winterfell através da Sansa, então não dá para negar que politicamente o Mindinho está com muita influência e muito poder. E, mais uma vez, o Mindinho agora é o regente do Vale e o exército do Vale está intacto. Então, isso também dá muito poder militar pro Mindinho. Só que, né, os senhores do Vale não vão muito com a cara dele. Então, por isso que o Mace Tyrell tem mais controle das próprias forças do que o Mindinho. Ele ainda precisa consolidar o poder. E também dá pra citar o Euron Greyjoy, que tem ali todos os Nascidos de Ferro apoiando ele. E uma frota militar muito poderosa e já tá causando caos ali na costa oeste de Westeros, então também não dá pra descartar. RB Castro. Nas crônicas tem um momento em que o Tywin fala que achava que o Stannis era a maior ameaça do que todos os outros pretendentes da época juntos. Num confronto militar estratégico que se prolongasse, tipo o que aconteceu entre o Robb e o Tywin, quem você acha que levaria o melhor, Stannis ou Tywin? Eles se enfrentaram na Batalha da Água Negra, mas foi algo rápido, tô me referindo num cenário mais extenso e estratégico. Bom, eu acredito que os dois são muito competentes, mas considerando que o Tywin consegue impor melhor o seu poder e ele tem mais recursos do que o Stannis, eu apostaria minhas fichas no Tywin Lannister. Porque, querendo ou não, a vitória do Tywin sobre o Robb Stark é uma vitória da guerra, né? Ele pode não ter vencido o Robb em batalha, mas ele criou um cenário político que fez com que os Lannisters vencessem a guerra. Até nos dias de hoje a gente fala, por exemplo, da guerra entre Israel e Palestina e entre Rússia e Ucrânia. A gente fala sobre um conceito de guerra híbrida, que é uma guerra que não se dá só no campo militar, mas se dá na questão econômica, se dá na questão política, nos discursos, na criação de fake news através das redes sociais, no campo da influência. Então essa ideia de guerra híbrida que não fica só no campo militar. E acho que quando o George R. R. Martin cria as Crônicas de Gelo e Fogo, ele já dá esse ar de realismo, de trazer também esse elemento da guerra híbrida, no sentido de que a gente sabe que, por exemplo, a Cersei mandou espalhar vários panfletos pro Westeros, dizendo que os filhos do Stannis eram bastardos, que a Shireen era uma bastarda da Selise com o cara malhada, ou seja, já jogando uma fake news para denegrir o Stannis. Então a gente tem os Lannisters usando esse jogo de poder, toda a influência que eles têm para criar um cenário que não só favorecia eles no campo militar, mas no campo político, estratégico, na opinião pública. Então eu confio mais que, por mais capacidade militar que o Stannis tivesse, o Tywin Lannister tinha uma capacidade geral de tudo. Ele tinha um controle político sobre todas as áreas ali de Westeros, mais recursos. Então eu apostaria minhas fichas nele. Acho que ele era mais competente no final das contas para vencer. Não à toa,
acabou vencendo, né? Porque por mais que a Batalha da Água Negra tenha sido uma batalha só entre Tywin e Stannis, ela foi um conjunto de ações, né? Toda uma aliança dos Lannisters com Tyrell, do Tywin colocar o Tyrion como mão do rei, sabendo, mesmo a contragosto, que o Tyrion tinha uma capacidade maior de defender a cidade do que o Joffrey e a Cersei. Então teve uma série de ações que o Tywin tomou que ajudaram ele a vencer a batalha. Então, por isso que eu acho que ele é mais competente. O Igor também perguntou, qual a cidade que mais te interessa em Essos? Volantes. Por conta do sistema político que tem Volantes, a questão da velha nobreza valeriana que tem lá, com a nova nobreza. Enfim, as eleições são muito legais. E então Volantes é o lugar que mais me interessa. Eu tenho 2 vídeos falando sobre Volantes. Um que eu falo sobre as cidades livres como um todo, e um que eu falo sobre a possibilidade da Daenerys queimar Volantes no próximo livro. Então, pra mim, é a cidade livre mais interessante. O Cosmic perguntou, você acha que todas as pistas sobre o Azor Ahai estão certas? Tipo a Dany, o Jon e o Stannis serem o Azor Ahai? Porque, teoricamente, a Longa Noite é um evento global, mas a gente não fala muito sobre o futuro da Longa Noite em Essos. Quem será o grande herói nesse continente? Ou vamos ver só o desenrolar do plot em Westeros? Bom, eu já respondi um pouco dessa pergunta numa outra, né, que já foi feita aqui, sobre a profecia ser verdadeira ou não. Já disse que eu acho que ela é verdadeira, só que talvez, como ela vai se desenrolar, seja diferente do que a gente espera, né, de uma forma mais abstrata. E acho sim que a gente só vai ver o desenrolar dela em Westeros. Eu acho que a gente não vai ver o que vai ser a Longa Noite em Essos. Até porque a Longa Noite foi um evento de anos, então pode ser que, inicialmente, o inverno e a Longa Noite em si, a primeira que aconteceu, tenha se espalhado só pro Westeros, para daí sim esses ventos gelados irem para Essos. Não necessariamente ela aconteceu em todos os lugares ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Talvez seja algo que veio mais do norte de Westeros e foi se espalhando pelo mundo, ou algo que veio do norte de Westeros e também da região de Iti, porque talvez o continente seja conectado. Então veio desses 2 polos e foi, com os anos passando, se espalhando. As histórias dizem que uma geração inteira nasceu, viveu e morreu durante a Longa Noite. Então, a gente pode apostar aí que foram mais de 50, talvez 60 anos em que a Longa Noite perdurou. Então, pode ser que ela tenha se espalhado ao passar do tempo. E, provavelmente, a gente vai ver só o início de uma Longa Noite. Ela deve ser resolvida aí, ainda num primeiro ano, já que a gente só tem 2 livros aí para tratar desse assunto. O Paulo fez várias perguntinhas rápidas. Jon Connington e Cersei Lannister irão destruir Porto Real? Acho que sim, em especial a Cersei. Daenerys vai queimar os escravagistas de Volantes? Acho que sim, acho que ela vai passar para Volantes. Inclusive, eu tenho vídeo sobre esses 2 temas, sobre a Cersei destruir Porto Real, ou Jon Connington, e também sobre os escravagistas, sobre a Daenerys queimar Volantes, como eu já acabei de mencionar. 3. Teremos povos do Jon Snow nos livros? No 6º livro? Sim, e eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro. E 4, concorda que Tommy é legalmente o herdeiro legítimo de Robert? Não, o legítimo do Robert pra mim é o Stannis. Nossa senhora. Bom, o Rogério faz uma pergunta aqui bem longa, mas basicamente o que ele tá perguntando, eu não vou ler tudo aqui por conta do tempo, mas ele tá perguntando se é um furo na história a ideia de que os Targaryen perderam boa parte do conhecimento que eles tinham sobre Valíria. Porque é de se pensar que já que os Targaryen foram embora de Valíria, justamente porque sabiam que Valíria seria destruída, por que eles não levaram mais conhecimento, mais recursos para fora de Valíria quando foram para Pedra do Dragão? Por que não levaram mais espadas de aço valeriano? Por que não levaram magos de sangue? Por que não levaram mais dragões? E por aí vai. O Rogério considera que pode ser um furo na história a falta de conhecimento que os Targaryen têm até mesmo sobre os dragões. Porque sendo de uma família tradicional valeriana, né, que viveu na própria Valíria, eles não deveriam ter mais conhecimento, mais livros sobre os dragões? E bom, eu acho que sim, em parte pode ser considerado um furo na história, mas também, primeiramente, vale lembrar que os Targaryen não eram a família mais poderosa de Valíria, muito pelo contrário. Os livros dão a entender que eles eram uma das famílias, eles estavam entre as 40 famílias que eram senhores de dragão e que dominavam a Cidade Franca, mas eles estavam entre as famílias menos influentes e menos poderosas. Então, isso, de certa forma, já explica por que eles não levaram tantos recursos assim para a Pedra do Dragão. Porque talvez eles levaram o que eles tinham. Não necessariamente a Valíria era abundante em espadas valerianas, por exemplo. Porque para ser um artigo de luxo desde aquela época, provavelmente não era todo mundo que tinha. Assim como os dragões, talvez as famílias tivessem bem menos espadas do que a gente espera. Talvez a família mais poderosa de Valíria tivesse 30 espadas valerianas. Mas eu acredito que para ser um artigo de luxo, não é
não poderia ser tão abundante assim, mesmo no auge do Império. Então eu acho que a família Targaryen ter 2 espadas valerianas, sendo uma das famílias mais fracas da Cidade Franca, pra mim faz sentido. Então eles levaram o que eles tinham. Eles podem também ter levado mais livros, ou até mesmo mais magos de sangue, por exemplo, mas entre a Daenerys, a Sonhadora, e o Aegon Targaryen teve vários anos, né? Teve ali 1, 2 gerações inteiras. Esses magos de sangue provavelmente morreram. Então, por isso que a gente não tem tanta gente assim que tinha conhecimento mágico ou sobre os dragões que foram levados para os Targaryen. Provavelmente eles levaram no primeiro momento, mas com o passar dos anos as pessoas morreram e com a tragédia que se abateu sobre o Império, não deu para repor. E, enfim, ele também fala assim sobre essa ideia da Daenerys ter tido o sonho da destruição de Valíria, sendo que em Valíria havia muita magia, então provavelmente ter sonhos proféticos era algo normal, então não faz sentido ser uma surpresa os Targaryen terem acreditado nela, porque eles sabiam que sonhos proféticos eram comum. Mas eu também fico pensando que se sonhos proféticos aconteciam com uma certa frequência em Valíria, a gente já falou, profecias são controversas, e o George R. Martin deixa bem claro que elas não se concretizam de uma forma tão literal na maior parte das vezes. Então, talvez muitas pessoas tivessem sonhos proféticos que não se concretizavam como as pessoas esperavam e que demoravam para se concretizar. Por exemplo, a profecia do martelo caindo sobre o dragão vai coroar um novo rei, levou 150 anos para acontecer. Então, a Daenerys tendo a profecia do fim de Valíria, isso podia se concretizar daqui um dia, daqui 1 ano ou daqui 200 anos. Então, por isso que foi importante o pai dela ter acreditado nela e ter ido embora de Valíria, porque não tinha garantia nenhuma de que essa profecia ia se concretizar durante o tempo de vida deles, e nem de que ela não era uma profecia abstrata. E eu imagino que em Valíria também tinha muita gente dizendo que tinha sonhos proféticos, mas era só mentira para poder aparecer, porque se a gente tem, fico pensando nos tempos de Jesus, assim, uma ideia meio bíblica de que beleza, aconteciam milagres. Então, se aconteciam tantos milagres quanto a Bíblia diz, quando Jesus fazia um milagre, por exemplo, as pessoas não deveriam ficar surpresas, certo? Porque milagres eram coisas meio normais. Mas também a Bíblia dá a entender que, dependendo se você acreditar que Jesus era real, também havia muitos falsos profetas, pessoas que diziam que faziam milagres. Então, por isso que quando alguém fazia um milagre de verdade, era uma coisa grandiosa, porque havia também muitos falsários. Eu imagino que Valíria fosse algo meio parecido. Também havia muita gente que dizia ser profético e tinha ações proféticos, só pra ganhar uma grana ou pra ganhar mais status ali do Império. Mas enfim, tudo que é sobre Valíria é um mistério pra gente, a gente sabe bem pouca coisa. E eu acho que é discutível, sim, se é um furo no roteiro, assim. Acho que o George R. Martin, assim como durante a Dança dos Dragões, fez um esforço pra se livrar dos dragões o quanto antes, eu acho que ele também quis se livrar do Império Valeriano, assim, e deixar meio que no mistério a maior parte das coisas. Então, dá pra se discutir se era um furo. Vamos pra última. E por fim, uma pergunta do Darks, porque ele basicamente pergunta se eu não acho que a Rhaenyra meio que dormiu no ponto depois dela ter sido nomeada como herdeira. Porque depois que ela foi nomeada herdeira, ela não fez mais nada pra isso, né? Ela não participou muito do Pequeno Conselho, ela não ficou em Porto Real, ela não fez nada pra fortalecer a posição dela como herdeira do Trono de Ferro. E isso prejudicou muito a situação dela, porque quando o rei Viserys enfim morreu, muita gente nem ligou pra pretensão da Rhaenyra, preferiu apoiar o Aegon II. Então será que a Rhaenyra não dormiu no ponto? Eu escolhi essa pergunta aqui porque, na verdade, eu acho que a culpa não foi da Rhaenyra em si, e sim do rei Viserys. Acho que ele dormiu no ponto. Ele chamou os lordes de Westeros pra validarem a nomeação da Rhaenyra no primeiro momento, mas depois disso esqueceu desse assunto completamente. Não fez várias coisas que ele podiam ter feito para fortalecer a posição da Rhaenyra no poder e como sucessora dele. E eu falei muito sobre isso num vídeo que eu postei essa semana aqui no canal, sobre como a Dança dos Dragões poderia ter sido evitada. E a maior parte das coisas que eu trago nesse vídeo são justamente ações que o rei Viserys podia ter tomado para que a Rhaenyra ficasse fortalecida no poder e que quando ele morresse, a transição dela na corte fosse mais fácil. Por exemplo, ele podia ter nomeado a Rhaenyra como mão do rei. Aí ela ficaria anos trabalhando como mão do rei, já estaria no poder, teria muito mais influência no reino, os lords estariam muito mais acostumados com ela, e quando o Viserys morresse, ela só assumiria a coroa. Então assim, eu já fiz esse vídeo, ele vai aparecer aqui no card final para vocês conferirem. E também o vídeo que eu trago aí falando sobre o Vale de Arryn, que eu falo também sobre o futuro do Vale na história das crônicas. Como teve várias perguntas sobre isso, pode ser interessante vocês assistirem. Mas é isso, pessoal. Lembrando que sua pergunta não foi respondida, eu vou fazer mais vídeos no futuro sobre perguntas e respostas, né? Pra poder atender o máximo de vocês possível. Possível, é isso. Enfim, falei demais já tô me perdendo nas palavras. É isso, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.